Estamos tanto tempo em casa que é bom relembrar rostos e nomes, não é mesmo? Apresentando os integrantes do grupo, check! Primeiro, a Clara. Clarinha, gente, que dançava o dia todo pelo IF e sempre esbarrava em alguém. Acho que todo mundo lembra, não é mesmo? Segundo, o Gilberto, gente. O Gilberto, que batucava em tudo e todas as coisas. Mania de baterista, não é mesmo? Pra quem não lembrava, esse é o Gilberto. Terceiro, a Mileninha. Ela, gente, que sempre tinha ataque de riso. Em todo tempo, em todo lugar. Ai, ai, saudades dos ataques de riso dela. Fazem os nossos dias mais divertidos. Quem também tá? E quarta, eu, Samara, que andava com meu ukulele pra cima e pra baixo naquele IF. Confesso, que saudade que eu tô de tocar na hora do almoço, viu? E é isso aí, gente. Esse é o nosso grupo. Agora vamos pro vídeo. Depois dessa breve introdução, eu vim contar para vocês o que foi a Revolução Cubana. Bom, foi um processo revolucionário que aconteceu em Cuba, uma ilha localizada no Caribe, que é bem esse lugar que a Samara está mostrando para vocês, em 1959, conduzida por Fidel Castro, que nasceu em 1926 e faleceu em 2016, líder de uma guerrilha, que é o que vocês estão lendo aí na tela. Espero que tenha tido tempo de ler tudo. Instalada no interior do território cubano, buscava derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista, ele nasceu em 1901 e faleceu em 1973. Ele foi um militar que serviu como presidente de Cuba entre 1940 e 1944. O processo de oposição contra o poder em Cuba se iniciou a partir do golpe. Cuidado, gente! Tá, não esse tipo de golpe, mas deu pra entender, né? Golpe político realizado por Fulgêncio Batista em 10 de março de 1952, que resultou na derrubada do então presidente Carlos Prió Socarrás. A partir do golpe... Tá, vocês entenderam que não é esse tipo de golpe. Fulgêncio Batista instituiu uma forte ditadura militar, com forte repressão de imprensa, que é a censura, e de qualquer movimento político de oposição, e com ela se iniciou a luta de Fidel Castro e seus partidários. Governou como ditador, com apoio dos Estados Unidos de 1952 até a sua deposição, em 1959. Os primeiros movimentos foram de cunho nacionalista, onde desejavam alcançar o poder, tendo um presidente que defendesse seus interesses cubanos e não apenas dos Estados Unidos. Porque apesar dos Estados Unidos ter declarado independência de Cuba, ele continuou colocando os interesses dele à frente e interferindo militarmente. Com a inserção da ditadura militar, o ponto de partida para a Revolução Cubana foi o ataque contra o quartel de Moncada no dia 26 de julho de 1953, e foi um assalto organizado por Fidel Castro e seus homens. Ele não era fraco não, gente. Esse quartel do exército cubano era um arsenal de armamentos, e o ataque aconteceu com uma guerrilha liderada por Fidel Castro e formada por pouco mais de uma centena de homens. Espero que vocês ainda lembrem o que é guerrilha, hein? A Milena explicou lá em cima. O objetivo foi roubar armas. Crianças não roubem, isso é muito feio. E fortalecer o movimento armado, o que tentaria acabar com a ditadura de Fulgêncio Batista. Tudo isso foi um fracasso. E que fracasso, viu? Vou te contar. Porque muitos dos guerrilheiros que lutaram ao lado de Fidel Castro foram mortos, presos ou torturados. Fidel foi preso e condenado a 15 anos de prisão no dia seguinte.
Por ser advogado, ele fez sua própria defesa e seu discurso tinha como título "A história me absolverá", assim como Gilberto está mostrando. Finjam que ele é o Fidel. 2 anos depois, no entanto, Fidel Castro e diversos outros presos políticos foram libertados pelo governo do Fulgêncio, não é mesmo? Ele e um grupo de seguidores exilaram-se no México e lá organizaram um novo movimento para derrubar a ditadura em curso em Cuba, o movimento 26 de Julho. Durante esse período no México, Fidel conheceu Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino que resolveu aderir à luta dos cubanos. Os revolucionários cubanos retornaram para Cuba, mas foram recebidos pelo exército cubano com um duro ataque. Que recepção, né, meus amigos? Quem não gostaria de uma recepção dessa, não é mesmo? Foram derrotados nesse ataque e se esconderam na região de Sierra Maestra e reorganizaram a guerrilha com o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista. A derrota de Fulgêncio, no entanto, foi de repente, uma vez que só em 1958 os guerrilheiros conseguiram conquistar uma cidade de mais de 1.000 habitantes. Mas a queda de Fulgêncio Batista aconteceu oficialmente em 1º de janeiro de 1959, quando ele fugiu de Cuba. A derrota é explicada pelo historiador Eric e esse sobrenome que eu não sei pronunciar, e é explicada por ele da seguinte maneira: Fidel venceu porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser o motivado pela conveniência e o interesse próprio, e era liderado por um homem tornado indolente por longa corrupção. Desmoronou assim que a oposição de todas as classes políticas, da burguesia democrática aos comunistas, se uniram contra ele, e os próprios agentes, soldados, policiais e torturadores do ditador concluíram que o tempo dele se esgotara. Profundo, né, a forma com que esse historiador explica a derrota de Fulgêncio. Contudo, o desgaste do governo e a atuação dos guerrilheiros cubanos foram os grandes responsáveis pela queda de Batista. O novo governo estabeleceu Manuel Urrutia na presidência de maneira provisória e Fidel Castro como primeiro-ministro em 1959. A partir disso, novas reformas começaram a ser implantadas no país e as mudanças na economia desagradaram profundamente os Estados Unidos e causaram o rompimento das relações entre Cuba e os americanos. O novo governo cubano realizou diversas mudanças, tentou diversificar a economia do país para reduzir a dependência do açúcar e também promover certa industrialização, mas fracassaram. Além disso, o governo cubano promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos e as empresas instaladas no país. Essas medidas têm relação com o período da Guerra Fria, o que eu creio que vocês sabem o que é, né? Onde o mundo ficou dividido em 2 blocos. Um de orientação capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro de orientação socialista, liderado pela União Soviética. Os americanos, insatisfeitos, romperam relações com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano. Mas espera aí que não foi desse jeito não. Em 1961, os revolucionários cubanos começaram a ser acusados de serem comunistas, apesar das negativas de Fidel Castro de ser ideologicamente aliado ao comunismo. A invasão da Baía dos Porcos. Mas espera aí, produção, não essa Baía dos Porcos. Foi uma das ações mais conhecidas organizadas pelos americanos. Eles tentaram invadir o sul de Cuba, porém foi um fracasso. Isso ocorreu devido ao equipamento e treinamento do exército cubano, financiado pelos países do Bloco Leste, União Soviética, e acabaram vencendo os exilados em um período de 3 dias, sendo que grande parcela dos agressores foram presos pelas Forças Armadas de Cuba. Em razão da aproximação de Cuba com a União Soviética, por causa das tentativas americanas de tentar derrubar o governo cubano, Cuba abraçou o comunismo como ideologia de seu governo. A aproximação de Cuba com a União Soviética resultou, em 1962,
em um dos capítulos mais tensos e delicados de toda a história da Guerra Fria, a crise dos mísseis. O objetivo era instalar mísseis nucleares na ilha de Cuba, mas isso quase levou o mundo a uma guerra nuclear, gerando um conflito diplomático entre Estados Unidos e União Soviética. Mas isso tudo foi solucionado após negociações. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, o PCC. Após todo esse período de revolução, Cuba tornou-se uma nação socialista, assim como já havia falado, e até hoje são socialistas.